Bom dia, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez tentando responder uma das perguntas que chega até nós. E a que eu escolhi hoje, ela veio de Fortaleza e, curiosamente, a pessoa que fez essa pergunta pediu para não ser identificada. Então, em respeito a ela, não vou dizer o nome dela, mas quero agradecê-la, até porque a pergunta, embora seja bastante simples e até óbvia, é uma pergunta muito boa, muito prática. E eu tenho certeza que muitas pessoas que costumam nos assistir vão gostar do tema e vão até aplicar na sua vida prática. Então ela diz o seguinte, que ela sente que muitas vezes, diante das dificuldades que ela tem que enfrentar, ela sente que uma ira nasce dentro dela, essa ira cresce, né? E ela então me pede dicas para poder se livrar disso. Então, no início eu achei uma pergunta, como eu disse, muito simples, mas depois eu comecei a refletir e pensar que certas pessoas, embora tenham um pouco de conhecimento, um pouco de estudo e até algumas realizações práticas, podem ter alguma dificuldade de como aplicar esse conhecimento. Então, eu achei que é um tema bastante interessante e tentei pensar como, no meu caso, eu faria, como eu costumo agir diante dessa situação. Então é importante, antes até de tentar efetivamente falar sobre essas dicas, apresentá-las, né? É importante dizer que as dificuldades, elas são naturais. Existe até um exemplo que nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada, nos deu, que é um exemplo muito conhecido e muito prático. Ele fala sobre o processo de você fazer o ghee. A gente sabe, né? O ghee é a manteiga clarificada e às vezes você pega uma barra de manteiga e aparentemente ela está pura, ela está muito bela, uma coloração muito interessante, mas quando você coloca essa manteiga no fogo baixo, ela vai derretendo e à medida que ela vai derretendo, as impurezas começam a surgir, começam a se manifestar. E a gente tem que ir com muita calma, com uma escumadeira, ir lá tirando todas essas impurezas até que não haja mais impurezas, então o ghee puro se manifesta, né? Então, da mesma forma, nós podemos ter a nossa personalidade, nossas características, e aparentemente somos pessoas muito boas, mas quando nós entramos realmente no fogo do conhecimento, no fogo da espiritualidade, aí a gente vai sentir que certas impurezas que estavam ali alojadas, escondidas, dentro da gente, começam a se manifestar, começam a subir, e elas então precisam sair, precisam se libertar. Nós precisamos nos libertar dessas impurezas. Então é natural que isso aconteça e a gente precisa saber lidar com isso, assim como nós explicamos, né? Você precisa de uma escumadeira para remover essas impurezas. Também na vida espiritual, a gente tem que saber removê-las, tem que entender que isso é natural e tem que ficar tranquilo, ter uma certa paciência, mas ao mesmo tempo saber realmente fazer com que elas saiam do nosso coração. Agora que já demos as 4 dicas, então vamos tentar analisá-las uma por uma, tratar delas individualmente. E para tratar de cada uma delas, eu vou usar um método. Vamos dividir em 3 pontos. Primeiro nós vamos falar sobre a prática em si, depois nós vamos falar sobre a justificativa, por que devemos praticar isso, e finalmente o resultado, né? Então vamos falar sobre a auto-observação. Certamente, quando um problema surge, quando a dificuldade vem, a gente tem que tomar um cuidado muito grande de não agir compulsivamente. Então, a gente deve parar nesse momento e respirar fundo. Isso o yoga propõe, que é chamado de pranayama, você oxigenar o seu cérebro e se autoanalisar, perceber, parar e perceber como minha mente está querendo reagir nesse momento, como a minha inteligência está trabalhando e quais são as dificuldades que eu vou ter com as propostas do meu ego falso. Nós precisamos perceber como eles querem reagir e ao mesmo tempo a gente pode observar e avaliar os modos da natureza agindo dentro de nós. A gente sempre fala da influência dos 3 modos, a ignorância, a paixão e a bondade.
O Bhagavad Gita é cheio de informações preciosas sobre isso, e a ideia de conhecer bem esses modos é, evidentemente, identificar isso dentro da gente e poder gradualmente eliminar a ignorância, eliminar a paixão e atingir o estágio da bondade. Não só os modos da natureza, mas o Bhagavad Gita também fala sobre as qualidades que são divinas e as qualidades que são demoníacas, que são perversas, e nós precisamos conhecê-las para poder também identificar aquilo que nós devemos tirar, jogar fora, o que é perverso, o que é inútil, o que é prejudicial, ou seja, a natureza demoníaca. Então agora vamos justificar por que nós devemos fazer isso. Já disse, é muito perigoso agir compulsivamente, então nós precisamos nos livrar desse perigo da compulsividade e, ao mesmo tempo, recuperar o que a gente pode chamar de nossa sanidade espiritual, entender que, espera aí, eu não sou esse corpo, eu não sou esse ego, essa personalidade, e certamente os problemas, eles nos afetam à medida que a gente esteja identificado com esse eu material, esse eu falso. Quando nós nos identificamos como uma parte integrante de Deus, uma parte integrante de Krishna, ou seja, a alma, segundo o Bhagavad Gita, Mama Eva Ansha Jiva Loke, ela é uma parte integrante de Krishna, por isso a alma é eterna, ela é plena de conhecimento e ela é plena de bem-aventurança. Então imagine, você se auto-observa, percebe toda a dificuldade, mas ao mesmo tempo entende, não, isso não sou eu, isso são impurezas, sujeiras externas que se alojaram, mas eu mesmo não tenho nada a ver com isso, eu sou um ser eterno, pleno de conhecimento e de bem-aventurança e uma parte integrante de Krishna, né? Então, a segunda dica está ligada à meditação. A primeira foi a auto-observação, porque quando nós nos auto-observamos, conseguimos mergulhar dentro de nós mesmos e nos situar novamente na nossa condição espiritual e nos preparamos para meditar. Mas não pense que eu vou te dar agora um processo mecânico de meditação. Na nossa linha, a linha Vaishnava, não existe tal coisa como meditação mecânica. A nossa meditação é orientada por 3 pérolas muito importantes, que são o mestre espiritual, os ensinamentos que nós recebemos pessoalmente do nosso mestre espiritual, que nos conhece as nossas dificuldades. Então são pérolas muito valiosas, nós temos que meditar nessas instruções. A segunda é o conhecimento contido nas escrituras. Um devoto de Krishna, ele tem que diariamente ler, estudar e procurar esse conhecimento, procurar expandir a sua compreensão e saturar a sua inteligência, a sua mente com instruções espirituais. Então ele busca esse conhecimento e medita nesse conhecimento. E finalmente a terceira pérola são os santos, que nós chamamos de acharyas, antecessores, aqueles que já praticaram esse processo, conseguiram eles mesmos superar as dificuldades, alcançaram um estágio perfeito de vida espiritual e abriram um caminho e deixaram esse caminho para que a gente então possa seguir os passos dessas grandes almas, né? Então a meditação significa essas 3 coisas: buscar os ensinamentos que já recebemos do nosso mestre, buscar as orientações das escrituras e ao mesmo tempo seguir os passos e tentar lembrar e meditar nas grandes almas, como eles agiram, eu tenho que agir da mesma forma. Então, qual é a justificativa dessa meditação no conhecimento? É muito simples. O Bhagavad Gita o tempo todo aponta o conhecimento como algo extremamente valioso, na verdade incomparável. Krishna diz que nesse mundo nada pode ser comparado ao conhecimento transcendental que chegou até nós, que desceu a esse mundo através de Krishna e de seus representantes. Então é algo incomparável e o conhecimento é comparado à luz. Ou seja, diante da dificuldade, diante dos problemas, tudo escurece, os véus de Maya, da ilusão, caem e a gente fica no escuro. Então a primeira coisa é acendê-los, buscar conhecimento. O conhecimento é a libertação, assim como o desconhecimento ou a ignorância é cativeiro. A ignorância impõe cativeiro material. Agora, depois dessa justificativa, qual é o resultado do conhecimento? É muito simples.
você passa a entender que as assim chamadas dificuldades não são dificuldades, elas, na verdade, são exercícios. Nós precisamos exercitar a nossa espiritualidade e assim o universo, através de Deus, ele conspira a nosso favor e as assim chamadas dificuldades vêm e você tem que praticar, você tem que usar o conhecimento, usar essas armas do conhecimento e assim poder transformar a dificuldade em exercícios. E o exercício é um tema muito interessante, porque uma pessoa, por exemplo, que reconheça que precisa praticar exercícios, pode até se filiar a uma academia e ela está muito animada para cuidar melhor da sua saúde, então aquele exercício produz até um tipo de endorfina que dá um certo prazer. Da mesma forma, o exercício espiritual, quando é feito com boa vontade, com compreensão, com entusiasmo, produz também uma endorfina espiritual, que essa endorfina se transforma num prazer muito grande de você dar passos à frente, superar as suas dificuldades, eliminar as impurezas, remover aquelas travas e realmente avançar espiritualmente. Então vamos à terceira dica, né? A terceira dica é o agradecimento, é o que eu chamo de entrar no modo gratidão, porque depois de entender que as assim chamadas dificuldades são exercícios, né? E de perceber a presença de Deus por trás disso, querendo nos ajudar para que a gente possa praticar a espiritualidade, então a gente tem que ver que é uma oportunidade de purificação e a gente tem que agradecer a Deus, não apenas agradecê-lo, mas também agradecer a todas as pessoas que estão sendo instrumentos do nosso próprio karma e elas também estão nos auxiliando dentro do processo de purificação, né? Então, o agradecimento coloca a gente numa condição muito adequada para que a gente se conecte realmente com Krishna. A gente pode ver que as pessoas que estão tendo sucesso, até materialmente falando, e o que dizer espiritualmente, todas elas estão nesse modo gratidão. Quem não está no modo gratidão, dificilmente está conseguindo êxito em sua vida, né? Então, por que nós temos que entrar nesse humor, nesse modo de gratidão? Qual é a justificativa? É porque a gente precisa ser responsável pelos nossos próprios atos, assumir a nossa responsabilidade, os nossos erros. Nós estamos agora enfrentando um problema que certamente nós criamos, né? A ideia de você culpar alguém, a ideia de você se sentir vítima, isso não tem absolutamente nada a ver com vida espiritual. E qual é o resultado disso? Aquilo que antes provocava desânimo, agora se transforma em assim, entusiasmo, né? Aquilo que dava uma tendência de você agir reativamente, você começa a agir proativamente, também, sei lá, a angústia se torna felicidade, alegria, e tudo isso ajuda a nutrir, a alimentar a nossa inteligência espiritual. Então esse é o resultado da gente entrar nesse humor de agradecimento, nesse modo gratidão. E agora, essa quarta dica é a repetição. Então o que eu chamo de repetição? Qual é a prática dessa dica? É muito simples, nós podemos buscar o conhecimento, um verso específico, uma canção específica, algum ponto filosófico específico e ficar repetindo dentro de nós mesmos. É como o processo de japa mala. Japa é repetição, né? Geralmente nós praticamos a japa cantando o santo nome de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lógico, isso é extremamente efetivo, mas também podemos, pelo menos eu costumo fazer isso, diante de uma situação específica, encontrar um verso também específico que neutralize aquela dificuldade, que dê uma luz naquela situação, e eu fico repetindo, fico meditando, fico repetindo quantas vezes for necessário para que então meu coração se acalme e que eu então possa ficar em paz novamente e recuperar a minha espiritualidade, né? Então por quê? Por que nós devemos fazer isso? Porque certamente no momento da angústia, no momento da dificuldade, é muito difícil você ter uma consciência tranquila e poder analisar as coisas do ponto de vista ideal.
O próprio Krishna diz no capítulo 2 do Bhagavad Gita que da contemplação vem o desejo, o apego, a luxúria, depois vem a ira. Então, quando a pessoa fica irada, o que acontece com ela? Ela se ilude, a memória fica confusa, a inteligência se perde, ela mergulha num poço escuro de ignorância. Então, no momento da dificuldade, o conhecimento às vezes não vem, ele não se manifesta, a gente se perde. Então é importante, né, depois da autoobservação, depois de alguma meditação e do agradecimento, você pega os livros, você pega uma história, você pega um capítulo, um ponto filosófico, encontre ali um néctar, uma arma poderosa, porque o conhecimento é realmente uma arma, né? E começa a manusear essa arma, começa a repetir uma e outra vez, e essa repetição vai fazer seu coração ficar tranquilo, você vai conseguir atingir um estágio de tranquilidade, e o resultado disso qual é? Que mais do que simplesmente força para enfrentar as dificuldades, né? Você sente que foi uma possibilidade, foi uma bênção para você dar um passo à frente, para você caminhar e para você avançar mais, e você então teve uma experiência espiritual verdadeira, genuína. E assim a nossa convicção, nosso comprometimento com a vida espiritual aumenta, porque na verdade nós dependemos de experiências espirituais. Uma fé que não tem a experiência é uma fé que não diz muita coisa. Agora, quando você, eu tenho fé nessa prática, nesse caminho, nesse conhecimento, as dificuldades vêm, você se refugia nesse conhecimento, você aplica esse conhecimento, aí você sente o resultado, aquela transformação interna, e naturalmente essa experiência espiritual vai promover você a um nível espiritual superior, e efetivamente você avança espiritualmente. Então, mas fica aqui a dica, espero que vocês tenham gostado, e mais uma vez convido todos para se inscreverem no canal YouTube Satsanga Virtual, ok? E toda semana estamos aqui respondendo uma pergunta. Muito obrigado pela participação. Hare Krishna.